Você já sonhou hoje? Sonhos para o futuro? Sonhos para a vida? Aqui é Andréia Chagas, professora de arte. E aqui a Mariana, nossa intérprete de Libras. Olá, Mariana, tá joia? E hoje nós temos aqui a Isabela, professora de Química e bailarina. Olá, Andréia. Olá, estudantes. É um prazer estar aqui. Olá, Mariana. Muito obrigada pelo convite, Andréia. É muito bom ter você conosco, Isabela. Nós vamos falar hoje sobre dança. Dança 1. Vamos analisar algumas diferentes formas de expressão e representação da dança. Vamos conhecer diferentes formas e expressões, representação e encenação na dança e conhecer um pouquinho da história da dança até o balé. Nesse segundo bimestre, nós vamos ter duas aulas. A aula 1, vamos falar sobre o balé, que é hoje, e na aula 2 vamos falar sobre o hip hop. Então, esse segundo bimestre vai ser todo sobre dança. Isabela, vamos começar falando sobre a definição do balé. Fala um pouquinho para a definição da dança. Fala um pouquinho para a gente. Vamos lá, Andréia. A dança é a arte de fazer movimentos que estão harmonizados com uma música. E ela tem como princípio, como objetivo, na verdade, expressar algum sentimento, contar alguma história. No caso de antigamente, louvar alguns deuses, agradecer, esse tipo de coisa. Ah, então a gente tem também, na dança, ela pode ser coreografada e também pode ser uma improvisação que a pessoa cria na hora, naquele momento? Com certeza, desde que o movimento seja ritmado, expresse alguma coisa, esteja de acordo com a música, é considerado dança, com certeza, não precisa ser coreografado. Beleza, vamos continuar, vamos começar agora falando um resumo da história da dança. Vamos começar com a dança primitiva. Nós temos aqui uma pintura rupestre. Na pintura rupestre nós vemos o homem dançando. O homem primitivo, ele sempre fazia pinturas nas rochas, mostrando tudo aquilo que estava acontecendo, e para ele era tudo um ritual, era tudo muito mágico. Então a dança deles estava voltada para o momento de adoração. Não é assim, Isabela? Sim. Agora vamos falar sobre a dança na antiguidade, a dança egípcia. Gente, a dança egípcia era cheia de acrobacias. Olha essa imagem. Nós temos também uma dança que está mostrando um momento de adoração. É de lá que vem a dança do ventre. A dança grega, do mesmo modo que a dança primitiva, que a dança dos egípcios, a dança grega também era um momento de adoração. A dança medieval, aqui a gente já chegou num momento onde a igreja não aceitava a dança, porque como a dança é movimento do corpo, a igreja não aceitava. Então a dança não acontecia na igreja, não estava mais ligada à adoração como estava antes. Mas a dança continuou acontecendo. Acontecia nas festas, nos casamentos, nos aniversários. O povo estava sempre dançando. Agora, a Isabela vai falar para a gente sobre a definição do balé. Com certeza, não tem uma resposta única nem uma resposta simples, mas a gente pode falar que o balé é uma forma de dança que usa movimentos altamente complexos, que exige muito do físico, da técnica e da concentração do bailarino. E, ao mesmo tempo, o bailarino não pode passar essa dificuldade, toda essa concentração. Pelo contrário, o bailarino precisa mostrar sutileza, fluidez, beleza e leveza. Então, Isabela, você está dizendo para a gente que o bailarino está fazendo aquela dança tão maravilhosa, tão suave, parece que ele está flutuando, mas tem toda uma técnica que ele está fazendo tem que ter uma técnica específica, senão ele não consegue fazer, e ele tem que pensar em tudo isso, mesmo mostrando aquela leveza toda? Com certeza. A formação de um bailarino
demora no mínimo 8 anos. É altamente especializado em movimentos extremamente complexos. Quantos anos você tinha quando você começou a dançar balé? Eu comecei a dançar balé aos 5 anos de idade. Olha, abaixo da média. Vamos lá. No Renascimento, nós continuamos com a dança e os músicos dessa época fizeram um conjunto de músicas para que as danças acontecessem. Diferentes danças iam acontecendo e eles tocavam direto e as pessoas já sabiam. Toca uma música, depois toca outra música e são danças diferentes, mas são fluídas. E aí eles chamavam esse conjunto de danças diferentes tocadas, seguidas, de suíte. E nessa época é que surge o nosso balé. Fala um pouquinho pra gente desse início, Isabela. O balé, ele nasce das danças das cortes reais. Eram dançados na realeza. Então isso já mostra a origem elitizada e nobre do balé clássico. A Ópera de Paris, o que a Ópera de Paris tem a ver? Fala um pouquinho. A Ópera de Paris, essa construção, ela abriga a escola e companhia de balé mais antiga em funcionamento do mundo, até hoje. A Ópera de Paris foi fundada no século XVII, que é uma época de início da sistematização do balé, principalmente devido à atuação de um rei, essencial para a história do balé. Que o rei Luís XIV, o Rei Sol, tem a ver com o balé? Explica pra gente. Aquele rei bravo, não é esse que era o bravo? É, absolutista. O Rei Sol, o Rei Luís XIV, ele foi um bailarino e bailarino profissional. E ao que tudo indica, um excelente bailarino. Treinou balé praticamente todos os dias durante 20 anos. E o nome Rei Sol é porque ele interpretava o deus Apolo em várias apresentações de balé. Foi nesse período, ainda no século XVII, que o balé começou a ter um vocabulário próprio, com passos próprios, posições. E é importante destacar nesse momento a atuação masculina. O balé foi uma dança pensada, organizada e dançada por homens. Ao contrário do que muita gente imagina hoje, o balé, a origem dele é quase que totalmente masculina. As mulheres passaram a participar do balé um pouquinho mais tarde. Ok, vamos continuar então. Fala um pouquinho sobre a Maria Taglioni. O que ela tem a ver com a história do balé, com o desenvolvimento do balé? Tem novidade aqui, não tem? Tem novidade, já estamos no século XIX, quase 200 anos depois do rei Luís XIV. Maria Taglioni é a primeira bailarina a dançar nas pontas dos pés. E já estamos no século XIX. Século XIX é o século do movimento artístico chamado romantismo. E uma das características do romantismo é a presença de figuras femininas quase fantasmagóricas, flutuantes, leves, distantes. Então, para ilustrar este momento do romantismo, eu vou mostrar para vocês um figurino utilizado naquela época. Temos aqui uma saia de balé branca, chamada de tchutchu romântico. É uma saia longa, com várias camadas do tecido tule, que justamente dá a ideia de leveza necessário para o movimento romântico. Temos também aqui o corpete, que as bailarinas usam até hoje nas interpretações dos balés fundados nesse momento do século XIX. Também branco, bem justo ao corpo, para dar a ideia de leveza e suavidade também. Falando um pouco mais sobre as sapatilhas de ponta, vou mostrar para vocês as sapatilhas de ponta. Algumas pessoas imaginam que as bailarinas sobem sobre as pontas sem nenhum tipo de apoio, o que não é verdade, existe um calçado especial. Obviamente, esse calçado não é o mesmo que a Maria Taglioni usou, né, lá no século XIX. Mas eu gostaria de deixar
é demonstrado que existe uma tala de compensado que dá suporte ao arco do pé da bailarina, uma parte dura que pode ser feita de papel, cola, tecido, depende do fabricante, que também acomoda os dedos. E toda sapatilha de ponta tem que ser ajustada com elástico e fitas, para ficar confortável para a bailarina. Hoje em dia, nós temos protetores de dedos que podem ser de silicone, de pano, e existem bailarinas que não usam nada. Cada uma vai achar o seu jeito de dançar. Então, as sapatilhas de ponta, elas auxiliam as bailarinas a dançarem e foram essenciais e quase que dão a identidade do balé hoje em dia. Ah, então quer dizer que a Maria Taglioni, ela foi na época dela que começou a aparecer a sapatilha, mas não era a sapatilha como nós temos hoje, né? A sapatilha de hoje com o compensado. Não, as sapatilhas de hoje, elas são estudadas, né, por pessoas que conhecem a anatomia dos pés. Naquele tempo não existia nada disso. Ok, vamos seguir. Obrigada, Isabela. Agora... a imagem mostra, né, bailarinas do século XIX dançando balés que coincidem com o movimento romântico, usando figurinos muito parecidos que eu acabei de demonstrar para vocês. Vamos seguir, então. A sapatilha de ponta, que você acabou de falar, e é interessante falar sobre a Ingrid Silva, que no balé, geralmente, nós temos bailarinas brancas. E a sapatilha de ponta, durante muito tempo, foi para... A sapatilha, você falou que era uma continuação dos pés da bailarina, então a cor tinha a ver com a maioria das bailarinas que são brancas. E aí surge várias bailarinas negras. Sim. E tinham que pintar a sua sapatilha para poder ter a continuação da sua cor. Fala um pouquinho sobre isso. A Ingrid Silva é uma bailarina brasileira e atualmente ela dança nos Estados Unidos. E ela é uma voz muito importante para denunciar esse caráter ainda excludente do balé, resquício da sua origem elitizada, mas que já passou da hora de mudar. Sapatilha que eu mostrei para vocês, rosa, como a maioria das bailarinas ainda são brancas, a ideia da sapatilha dar a continuidade da perna da bailarina para criar a ilusão de uma linha longa. E bailarinas negras não conseguiam esse efeito usando sapatilhas de cor rosa. Então a Ingrid Silva é uma voz que denunciou essa dificuldade, alerta os fabricantes do balé, as pessoas que estão no comando do balé sobre a necessidade dessa inclusão, e hoje já existe no mercado sapatilhas própria para pessoas de cor negra, o que é extremamente positivo. Mas essas sapatilhas nem sempre são fáceis de usar, ainda temos dificuldade, infelizmente. Ok, mas já ultrapassamos barreiras. Já. Vamos seguir. Essa imagem também do século XIX, já quase chegando no início do século XX, mostra uma sala de aula de balé, já com a presença feminina, e mostrando que o balé já estava bem estruturado, já existiam aulas de balé, muito parecidas com as aulas que a gente faz hoje, muito mais próximos de hoje do que da época do rei Luís XIV, por exemplo. Ok, vamos continuar falando agora sobre a Agrippina Vaganova, que é um nome muito importante na história do balé. Por que, Isabela? Nome fundamental, Andréia. A Agrippina Vaganova é uma bailarina russa, mas mais que uma bailarina, ela foi uma professora, uma estudiosa e uma observadora da dança, da técnica, do corpo humano. Ela revolucionou o método, a maneira de ensinar o balé. Escreveu um livro e os resultados que os bailarinos que ela ensaiava apresentavam para o mundo foram surpreendentes. Então, o século XX, muito por causa da Vaganova, é o século que coroa a Rússia como potência mundial do balé. E isso perdura até os dias de hoje. A Rússia é a potência do balé
muito por conta do método desenvolvido por ela. Obviamente, o método aplicado hoje em dia não é idêntico ao dela, porque as coisas avançam, mas ela é um nome fundamental. Ok, vamos seguir. Aqui está um slide mostrando uma posição de balé. Você quer falar sobre essa posição? Sim, essa bailarina, ela está interpretando o cisne branco do balé O Lago dos Cisnes e mostra todo o rigor técnico dessa dança clássica. Os pés, as pernas, quadril, costas, pescoço, ombros extremamente alinhados. Atingir uma posição dessa, não se iludam, não é nada fácil. É preciso muitos anos de técnica, de treino, para a gente conseguir uma linha tão perfeita e alongada. Essa é uma bailarina provavelmente treinada no método Vaganova, que permite esse desenvolvimento dessas linhas longas e bem alinhadas. Ok. Agora a gente vai mostrar alguns figurinos que você trouxe. Sim, eu trouxe alguns figurinos, para além do tchutchu romântico, para vocês conhecerem os vários tipos de figurinos que as bailarinas utilizam. Esse tchutchu é chamado de tchutchu bandeja, porque essa saia ela é bastante durinha. Existe um arame na ponta da saia que dá essa firmeza para ela. E é o tchutchu, por exemplo, que a bailarina do Lago dos Cisnes estava usando, muito típico do balé. Mas não é só disso que vive a dança clássica, existem outros figurinos de outras cores. Por exemplo, é possível usar roupas que tenham saias que não sejam tão longas e nem tão curtas quanto o tchutchu bandeja. Essa aqui, por exemplo, é um figurino de uma fada do balé A Bela Adormecida. É possível também usar figurinos para danças que não sejam de balés de repertório, que contam uma história tradicional. Roupas soltinhas, levinhas, não existe uma regra. Inclusive, é possível dançar balé clássico usando calças. Esse figurino é do balé La Bayadère, que se passa na Índia. Então, a gente tem esse caráter indiano aqui nessa roupa. E, ilustrando ainda mais, os figurinos de aula. Para fazer balé, normalmente usa-se um colã. Não precisa ser preto, pode ser qualquer cor. Depende da escola de balé e das orientações da professora ou do professor. Meia calça. Saia de cetim normalmente. Pode-se usar polainas para aquecer os pés e tornozelos, que são muito usados na aula de balé. E sapatilhas de meia ponta. Eu mostrei muito a de ponta, mas existe também a meia ponta, que são sapatilhas mais molinhas. Durante a aula de balé, os dois trabalhos são feitos usando os dois tipos de sapatilha. Toda essa roupa para fazer a aula de balé, ela não tem uma função meramente estética. Tudo isso é para dar conforto e auxiliar nos movimentos durante a aula. Ok, muito obrigada, Isabela. Agora vamos concluir a nossa aula falando sobre a primeira escola de balé no Brasil. Comenta um pouquinho sobre isso, Isabela. O balé chegou no Brasil no século XX por meio de uma bailarina russa, Maria Oleneva, e ela começou a dar suas aulas no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que até hoje é das grandes companhias de balé do Brasil. Maiara Magri, que tem o mesmo nome da atriz, mas não é a atriz. Fala um pouquinho sobre ela, Isabela. Maiara Magri é atualmente solista do Ballet Royal de Londres. Então, ela é um dos grandes nomes do balé atualmente. O Brasil já tem grandes bailarinos que dançam pelo mundo afora. Maiara Magri, Thiago Soares, Ana Botafogo, Cecília Kerst, dentre outros. Ok. Eu vou deixar com vocês alguns vídeos e vocês vão acessar o nosso site Se Liga na Educação para assistir esses vídeos. Isabela, fala um pouco sobre o vídeo. Os dois vídeos são dois solos, um masculino e um feminino do balé O Lago do Cisne, e mostra a complexidade, a beleza, tanto da música, das roupas e da dança do balé. Vale a pena dar uma olhada.
e a suavidade dessa dança. Na aula de hoje aprendemos um pouco sobre o balé. Vimos um pouco sobre o resumo da história da dança e sobre o balé e seus elementos. Na próxima aula veremos a dança 2, vamos aprender um pouco sobre o hip hop. Quer se despedir, Isabela? Claro, me despeço de vocês, alunos, agradeço muito a presença de todos. Muito obrigada, André. Muito obrigada por ter vindo, por ter aceitado o nosso convite e estamos encerrando, aqui estão minhas referências. Muito obrigada por sua companhia até aqui, fique com Deus, até a próxima aula. Tchau, tchau!